Quinta-feira, 18 de agosto, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Apresentada a dupla que confessou participação no sequestro e morte de um comerciante de Dias Dávila. Ele teria 50 mil guardado e esse dinheiro eles estavam querendo tomar. Só que quando chegou na rua 11 de agosto, a vítima começou a gritar, chamando a atenção de populares. Então, um deles, o Aran, atirou no rapaz, deu 5 tiros. 2 adolescentes foram apreendidos e a polícia procura agora outros 2 acusados do crime. Presos 2 suspeitos de participação na morte do tesoureiro do PT na cidade de São Gonçalo dos Campos. Grupo armado invade salão de beleza para tentar roubar cabelo. Só para ter uma ideia, cada peça dessa custa em torno de R$400. Neste montante, tem mais de R$12 mil. O problema é que ele não conseguiu levar nada. O proprietário do salão conseguiu se libertar e pedir ajuda dos vizinhos. Tem ainda o futebol. Bahia joga hoje contra o Palmeiras fora de casa. Vamos relembrar os últimos jogos entre as duas equipes. Vou comer hoje porco, bisteca de porco. Mangaba por hoje, ó. 3-0 no primeiro tempo. Viu? E ainda, você vai ver como está o veado encontrado hoje no bairro de Ondina, aqui em Salvador. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. Nós mostramos ontem aqui no Bahia Record o caso do dono de um mercadinho de Dias Dávila, que foi trazido para Salvador e assassinado na noite de terça-feira. O comerciante estava no estabelecimento quando foi sequestrado por 4 homens armados que chegaram em um carro roubado, Carol. Pois é, Juca, 2 adolescentes que estariam envolvidos no caso foram apreendidos e 2 dos acusados pelo crime foram apresentados hoje pela polícia. Eles confessaram participação no sequestro e no homicídio, que podem ter sido motivados por uma dívida de drogas. Aran Palma dos Santos, de 21 anos, e Ed Carlos dos Santos, de 25, foram conduzidos da primeira delegacia no Complexo dos Barris até a sede da Secretaria da Segurança Pública na Piedade, onde foram apresentados. Os 2 foram presos na madrugada de hoje por policiais da Delegacia de Brotas. Aran estava na localidade do Bariri, no Engenho Velho de Brotas, e Ed Carlos foi detido na Barroquinha. Eles confirmaram participação no sequestro e assassinato do comerciante de Dias Dávila, Jorgival Pereira dos Santos, de 41 anos, na noite de terça-feira, na Travessa 11 de agosto, no bairro da Federação. Aran confessou ainda que disparou os 5 tiros contra a vítima. Os 2 revólveres utilizados foram apreendidos. Ele foi levado para a rua 11 de agosto, onde ficaria no cativeiro. Porque, segundo informações dos 2 que estão presos, ele teria 50 mil guardado e esse dinheiro eles estavam querendo tomar. Só que quando chegou na rua 11 de agosto, a vítima começou a gritar, chamando a atenção de populares. Então, um deles, o Aran, atirou no rapaz, deu 5 tiros e deixou ele, o corpo, no local. Ainda de acordo com a delegada responsável pelo caso, os 50 mil seriam referentes a uma dívida de drogas que a vítima teria. Segundo informações, a vítima teria um envolvimento com droga no passado. E essa dívida de 50 mil, ele ficou de pagar, não pagou. 20 dias atrás, estiveram 4 homens na casa dele, a família confirma isso. Levaram ele, deram a volta, ele não falou bem o que era. Ele saiu com esses 4 homens e disse que ia resolver o negócio e voltou para casa, não comentou, não fez maiores comentários. E também não registrou nenhuma ocorrência, né? E no dia 16, na terça-feira, infelizmente, ele foi levado e foi morto na rua 11 de agosto. 2 menores foram apreendidos acusados de participação no crime. A casa de um deles serviria de cativeiro. Eles estão na delegacia para o adolescente infrator. A polícia já tem pistas dos outros 2 acusados de participação no homicídio. Eles foram identificados apenas como Fábio e Hélio. Os 2 homens apresentados hoje eram foragidos do presídio de Lauro de Freitas. Aran e Ed Carlos foram beneficiados pela saída temporária no Dia dos Pais, não voltaram e cometeram mais esse crime. Eles devem voltar para o presídio, onde terminam de cumprir a pena por roubo e ficam à disposição da justiça pelo sequestro e assassinato do comerciante de Dias Dávila.
Família do crime. A polícia apresentou hoje em Salvador uma mulher acusada de participação em arrombamentos de veículos. O ex-marido e os 2 filhos dela continuam foragidos. As imagens cedidas pela polícia mostram o momento em que pai e filhos assaltam este carro estacionado no bairro do Costa Azul. Eles param o veículo, abrem as portas, enquanto um deles arromba e leva o som. Em seguida, esta outra imagem mostra o mesmo carro usado no assalto entrando no estacionamento rotativo próximo à rodoviária. Lá o veículo foi abandonado. Através da placa, a polícia conseguiu descobrir que o carro pertence a uma locadora e que estava locado no nome de Maria da Silva Conceição. Ela foi encontrada na empresa em que trabalha, conduzida à delegacia, onde foi ouvida e liberada. Ela é ex-mulher do principal acusado. A delegada que investiga o caso acredita que a quadrilha é formada por uma mesma família. Ela contribuiu com a prática desse crime, alugando o veículo e, inclusive, o que mais a implica no fato é a circunstância dela ter deixado o carro na rodoviária, onde houve o registro dessas imagens. O carro deveria ser devolvido na terça-feira e foi devolvido quarta-feira, deixado no estacionamento da rodoviária. E de lá eles ligaram para o dono da locadora, informando que o veículo se encontrava estacionado naquele local. Então é uma atitude suspeita. Rubens Antônio da Silva Costa e os filhos dele, Mário Pacheco Silva, de 19 anos, e um menor, estão foragidos. A polícia ainda não tem pistas e divulgou hoje as fotos para ajudar nas investigações. Ainda de acordo com a delegada, Rubens, mais conhecido como Rubinho, é acusado de roubar peças maquinárias na obra da Fonte Nova em março deste ano e já estava sendo procurado porque fugiu da delegacia. Ele, inclusive, quando foi detido na primeira delegacia, ele informou os receptadores que todos foram autuados em flagrante. Porém, Rubinho, que estava com mandado de prisão em aberto, conseguiu evadir-se. Daqui a pouco, 12 menores fogem de uma instituição socioeducativa aqui de Salvador. E ainda saiba por que e como esse veado foi parar no bairro de Ondina, um dos mais movimentados da capital. Você vê imagens ao vivo da torre da TV Itapuã. Esta é a região da Avenida Garibaldi. Trânsito intenso neste momento. 7 horas, 7 minutos. O Bahia Record volta já.